Deus em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, dos versos de 1 a 7. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O tema da nossa meditação é os opostos da vida, ou as contradições da vida e suas razões. Os opostos da vida, ou as contradições da vida e suas razões. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Desejamos, meu Deus, ouvir tua voz. Assim pedimos que tu venhas em o nome de Jesus trazer a nós palavras de vida eterna. Desejamos ouvir-te, meu Deus. Assim sendo, venha falar conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. Os opostos da vida, ou as contradições da vida e suas razões. Esse é o nosso tema. Meus irmãos e minhas irmãs, no fim do século V, início do século VI, antes de Cristo, surgiu na Grécia Antiga um pensador chamado Heráclito, que certa feita disse que o mundo está impregnado por constantes opostos, ou por constantes contradições. E Heráclito disse isto porque Heráclito entendia que na vida as coisas mudam, que na vida as coisas se transformam, estações vêm e vão, as coisas surgem em um tempo e desaparecem em outro tempo. Se nós observarmos o texto de Eclesiastes 3, dos versos de 1 a 8, nós vamos entender que é exatamente isto que Salomão quer comunicar-nos, já que o mesmo nos apresenta o que nós entendemos ser os opostos, as contradições da vida, as contradições da existência. Deste modo, é certo afirmarmos, como afirmou Heráclito, que o mundo, que a vida, está impregnada por constantes opostos, por constantes contradições, por realidades que se desencontram, que não se encaixam, que são antagônicas. Se nós observarmos os versos de 2 a 8, nós vamos perceber isto. Verso 2 nos diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Em outras palavras, o verso 2 destaca que as pessoas nascem e morrem na vida.
duas realidades opostas: morte e vida. Nós observarmos o verso 3, nós vamos entender que na vida há construções e desconstruções, ou seja, que na vida coisas são construídas e desconstruídas, porque os verbos matar, curar, derribar e edificar significam exatamente isto. Se nós observarmos o verso 4, nós vamos também entender que na vida existem emoções tristes e emoções alegres que têm a ver com a realidade privada das pessoas e com a realidade pública das pessoas. Ou seja, emoções que restringem a ambiência privada das pessoas alegres e tristes, e emoções que restringem a ambiência pública das pessoas alegres e tristes. Porque o verso 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O prantear traz a ideia de uma emoção que envolve uma ambiência pública. O tempo de rir e de chorar tem a ver com a emoção que envolve a ambiência privada, e é uma situação que tem a ver com membros de determinadas famílias, tem a ver com a ambiência privada. O prantear tem a ver com rasgar as emoções publicamente. Se nós observarmos o verso 5, nós vamos entender também que há na vida, no que diz respeito às relações humanas, amizades e inimizades, porque o verso diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso tem a ver com as relações humanas, com as amizades e com as inimizades. Os versos de 6 a 8 nos apresentam outros opostos, como buscar, que tem a ver com conquistar coisas, obter propriedades, recursos na vida e perder esses recursos, e perder essas propriedades. Assim como o verso 7, é a mesma ideia. O verso 8, tempo de guerra, tempo de paz, que tem a ver com a realidade que envolve os humanos, que por conseguinte traz dor terrível na alma. Essa é a ideia da guerra. É a ideia da guerra. Então nós estamos aqui diante de um texto que nos apresenta os opostos da vida. Os opostos da vida. As contradições que existem na vida. Mas quais são as razões destes opostos? Quais são as razões destes opostos da vida na vida? Prestem atenção. Em primeiro lugar, destacar que a vida tem um início e um fim. Esta é a primeira razão. Nós já sabemos que na vida existem opostos, existem realidades opostas, que fazem parte do pacote da existência. Nós temos que entender agora qual é a razão destes opostos da vida na vida. E eu disse que, em primeiro lugar, quer destacar que a vida tem início, que a vida tem um início e um fim. É o que destaca aí o verso 2 em sua parte. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vida e morte é a ideia de início e de fim na existência. A vida terrena, que tem a ver com essa ambiência física, tem um início e um fim. Isso significa, em outras palavras, que vida eterna é coisa do céu e não da terra. Que existência sem um ponto final tem a ver com o discurso do céu e não da terra. Que existencialidade sem um ponto final tem a ver com o que o céu anuncia e não com o que a terra anuncia. Porque na terra
Na terra, tudo quanto existe tem um início e um fim. Então, resumir a nossa existência a essa realidade, é o mesmo que dizer que morreu, acabou. Eu entendo que a intenção do texto, precisamente do seu autor, isto é, Salomão, é comunicar-nos que apoiar-nos nesta vida é inútil. Que nos apoiarmos nessa vida é inútil. Isso porque o mesmo já havia dito no capítulo 1, verso 2, que tudo que faz parte desta ambiência física é vaidade. É banhado por uma inutilidade, em outras palavras, pelo que é vão. Buscar sentido da vida na vida é inútil. Porque na vida, tudo quanto existe, deixa de existir. E a inexistência do que existe ou existiu, não nos comunica sentido de ser ou de existir na vida. Esta é a primeira razão dos opostos da vida na vida, destacar que a vida tem um início e um fim. A nossa vida aqui tem um início e um fim. Mas vocês sabem que existem uma quantidade enorme de pessoas que vivem nesta vida como se a vida não tivesse um ponto final. Vivem de maneira desregrada, sem pudor, sem escrúpulos, como se fossem eternos, como se a morte não fizesse parte da vida, como se a morte fosse algo que pudesse ser evitado. A realidade da morte na vida, a realidade de que o fim faz parte da vida, ou de que a vida tem um início e um fim, no meu entendimento, tem a ver com a ideia de que nós não podemos nos apoiar nesta vida, nesta existência. Porque tudo quanto existe aqui, um dia, há de deixar de existir, há de passar. Em segundo lugar, nós temos que entender que os opostos da vida na vida também possuem o propósito de destacar que entre o início e o fim da vida, ocorrências negativas e positivas vão fazer parte da humanidade. Entre o início e o fim da vida, ocorrências negativas e positivas vão fazer parte da humanidade. As coisas negativas e positivas, o negativo que nós não desejamos, é inevitável. Nascer, viver, é se tornar, em algum momento, vítima de realidades negativas, como a morte, como a dor, como a tristeza, como as desilusões, como as perdas. Notem que a sequência aí do verso 3, que trazem os opostos como construir e desconstruir, como rir e chorar, guerra e paz, tem a ver com o que ocorre com a humanidade na existência. É inevitável. Alguém já disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Estar vivo, estar vivendo, nesta vida, nessa existência, é tornar-se em algum momento alvo de circunstâncias também negativas, de momentos difíceis, de realidades que causam dor, angústias terríveis na alma. As ocorrências negativas
fazem parte do pacote da existência, assim como as ocorrências positivas. Mas vocês sabem que muitas vezes nós só almejamos as positivas. E está tudo certo quanto a isto. O problema é que quando as coisas negativas surgem, nós não as enfrentamos como deveríamos enfrentar. Quando nós, meus irmãos, passamos a entender que na vida existem opostos, realidades antagônicas que não se beijam, que são antagônicas, a gente passa a viver na vida enfrentando os momentos difíceis, enfrentando as tempestades, enfrentando as perdas, com o coração em paz. Em outras palavras, nós temos que entender que é normal perder e ganhar na vida. É normal vermos pessoas nascendo e pessoas morrendo na vida. É normal vermos pessoas gozando de paz e vivendo em conflitos na vida. É normal nós vermos os homens erguendo bandeiras em nome da paz e erguendo espadas em nome da guerra. Tais coisas fazem parte do pacote da existência, fazem parte da vida. Não há como fugirmos desta realidade. Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. Do início ao fim da vida, do início ao fim da minha vida, do início ao fim da sua vida, ocorrências positivas e negativas vão surgir em nossa caminhada existencial. Nós temos que estar cônscios e cônscias disto. Há dia de sol e de tempestade. Há dias de piqueniques existenciais e de nuvens escuras, existencialmente falando. Há muitas pessoas depressivas, cabisbaixas, na cama, vegetando, sem entusiasmo, por continuar vivendo na vida, porque não entenderam ainda que as coisas negativas fazem parte do pacote da existência. Eu costumo dizer que para viver neste mundo de cabeça erguida e de peito estufado, é preciso entender que os espinhos fazem parte da caminhada existencial de todo ser humano. Nada, absolutamente nada na vida é capaz de blindar alguém de uma realidade negativa. Quando alguém tem muito recurso, não consegue evitar uma doença, um câncer, tem pão na mesa, tem pão na despensa, mas a sua saúde não está blindada. Este é um exemplo dentre muitos que eu poderia explicitar a vocês. Nós, meus irmãos, precisamos entender que os momentos ruins, assim como os momentos bons, fazem parte da vida. Deste modo, quando nós estivermos passando por momentos ruins, nós temos que entender que esses momentos ruins podem sumir da nossa vida, dando lugar aos momentos bons. A vida é composta de circunstâncias negativas e positivas que vêm e vão. Hoje sol, amanhã chuva, hoje inverno, amanhã primavera. É assim que funcionam as coisas na vida. Então erga a sua cabeça. Talvez nesse momento você esteja vivendo um inverno existencial. Talvez neste momento sua vida tenha se tornado
uma nuvem obscura, você não consegue enxergar nada diante de você, crise, dificuldade e mais dificuldade. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que você deve confiar que em algum momento isto há de deixar a sua vida. Enquanto existir vida, em nome de Jesus, fincados em Jesus, apoiados em Deus, devemos ter esperança. Devemos ter esperança. A terceira razão dos opostos da vida na vida é destacar que todos os acontecimentos têm seu lugar definitivo na ordem do tempo. É o que destaca o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os fatos, em outras palavras, destaca o verso 1, ocorrem exatamente no tempo que Deus determinou que os mesmos viessem a acontecer. Ninguém morre antes do tempo. Não são as contingências humanas que determinam o curso da vida, mas as determinações ou os decretos de Deus. Nada acontece sem que Deus tenha determinado, e acontece no tempo certo, na semana certa, no mês certo, no ano certo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que Deus decretou acontecer comigo e com você, há de acontecer no tempo. No tempo exato que Deus determinou. Normalmente a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: fulano de tal morreu por conta de um acidente, 17 anos de idade, morreu antes do tempo. Não existe isso. As coisas acontecem no tempo que Deus determinou para que elas viessem a acontecer. Exatamente no tempo que Deus determinou. Se uma tempestade começar a surgir em sua vida, no dia tal, na semana tal, no mês tal, no ano tal, foi porque Deus determinou. Se uma bonança começar a acompanhar a sua vida, a envolver sua casa, e as coisas começarem a fluir na sua vida, foi porque Deus determinou que isso viesse a acontecer no dia tal, na semana tal, no mês tal, no ano tal. O tempo serve para descortinar os decretos de Deus com relação a mim e a sua vida. O tempo só simplesmente explicita o que Deus, antes da fundação do mundo, determinou que viesse a acontecer na existência, na vida, na história da humanidade. Deste modo, as guerras, os conflitos e tudo que envolve a humanidade, de bom e ruim, aconteceu no tempo que aconteceu, porque antes da fundação do mundo, Deus havia determinado que viesse a acontecer do jeito que aconteceu, no tempo que aconteceu, no mês que aconteceu, no dia que aconteceu, no ano que aconteceu. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. As coisas acontecem no tempo certo, no momento certo. Ninguém antecipa as coisas. As coisas não acontecem em função das ações humanas, em função dos planejamentos humanos, das arquitetações humanas. As coisas acontecem no tempo certo, de acordo com o que Deus determinou. Portanto, de acordo com a vontade soberana de Deus. Nós precisamos entender isto. Não existe a probabilidade de algo acontecer na história da humanidade, na minha história, na sua história, no tempo tal, sem que Deus tenha determinado que viesse a acontecer no tempo tal. A quarta razão dos opostos da vida na vida é destacar a impossibilidade humana de determinar
o curso da vida. É destacar a impossibilidade humana de determinar o curso da vida. Ou seja, é destacar que o homem não tem condições de determinar o que vai acontecer consigo mesmo na vida. Que a vida não está sob o domínio da humanidade, mas sob o domínio de Deus. É o que destaca os versos de 1 a 8. Ninguém marca o dia que vai morrer. Ninguém marca o dia que vai morrer. A medicina tenta marcar o dia em que uma pessoa há de nascer. Mas há questões naturais que envolvem o nascimento das pessoas. São 9 meses e tantas outras coisas. A medicina tenta, de uma certa forma, criar recursos com a finalidade de dizer ao homem: você pode enganar a morte. Mas os opostos da vida existem simplesmente com o propósito de dizer a este homem que está voltado a esta ciência, a este entendimento, que é incapaz. É incapaz. É incapaz, por parte da humanidade, de determinar o curso da vida na vida. As coisas acontecem na vida independente da minha vontade, independente da sua vontade. Não é assim? Quem é que deseja passar por momentos ruins na vida? Ninguém. Mas por que os momentos ruins surgem? Porque não tem a ver com o que eu desejo, não tem a ver com o que você deseja. Não tem a ver com o que eu arquiteto. Eu até tento arquitetar, eu até tento elaborar mapas no que diz respeito às minhas ações na vida, com a finalidade de ter uma vida exitosa. Mas, normalmente, não sai 100% como eu havia mapeado. Sabem por quê? Porque eu não consigo determinar o curso da vida na vida. Você não consegue. Nós precisamos entender isto, porque muitas vezes nós nos culpamos. O que nós fizemos? Nós que somos homens de fé, mulheres de fé, muitas vezes entendemos que tem a ver com o deslize nosso, que tem a ver com o pecado, que tem a ver com a falta de uma maturidade espiritual, que tem a ver com a falta de fervor, e muitas vezes não tem nada a ver. O que tem a ver é que a vida é assim. Volto a dizer, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O câncer não atinge só os ímpios. A fome não atinge só os ímpios. A angústia não atinge só os ímpios. A depressão não atinge só os ímpios. As doenças das mais variadas não atingem só os ímpios. Justos e injustos, santos e não santos, sabem por quê? Porque faz parte da vida. E não é como, por mais que nós venhamos adotar filosofias das mais variadas, que têm o propósito de blindar-nos contra as coisas negativas, é inevitável. Nós não conseguimos determinar o curso da nossa vida na vida. O que cabe a nós é descansarmos em Deus. O que está diante de nós, daqui a um ano, daqui a alguns meses, algumas semanas, alguns dias, nós não sabemos. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Porque Deus é o autor da vida. A agenda da existência está nas mãos de Deus. A agenda da existência está no céu, não está na terra.
A história da humanidade não foi confeccionada a partir de convenções humanas. A história da humanidade foi confeccionada, foi escrita a partir das pessoas da Trindade, na eternidade. Não tem a ver com o que eu sou, não tem a ver com o que você é, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus determinou. Mas ainda, nós precisamos entender, em quinto e último lugar, que a razão também dos opostos da vida, na vida, é destacar que Deus é que governa sobre todos, pois foi Deus quem determinou o curso da vida, é o que destaca o verso 11. Eu disse já que a agenda da humanidade está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Um dos muitos propósitos, e talvez, aliás, com certeza, mais importante ou principal propósito ou razão dos opostos da vida na vida, é destacar que o controle da existência humana está nas mãos de Deus. É Deus que governa tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor de todos e de tudo. É soberano. A Rússia travou uma guerra contra a Ucrânia. Já fazem alguns meses. Quantas mortes? Quantas mortes? Não se choquem. Mas é certo afirmarmos que tem a ver com o que Deus determinou. Porque Deus é o Senhor da história. Isso não isenta os responsáveis, o presidente da Rússia e todos os seus generais de responsabilidade. Mas nós não podemos olhar para as guerras, para os momentos ruins de fome, de conflitos, de mortes, e dizer isso tem a ver com a humanidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está meio a isto. Se nós passarmos a entender desse jeito, nós estamos dizendo que Deus não é soberano, que Deus não governa a história. A agenda da terra não está na terra, está no céu. É certo afirmarmos que as guerras, portanto, que a ausência de paz, que os conflitos que existem hoje entre os seres humanos, que provocam dor, perdas, tem a ver com a queda de Adão, tem a ver com a entrada do pecado no mundo. Deus permitiu que Adão viesse a cair. Deus permitiu que Adão se tornasse desobediente. E as consequências desta obediência são as coisas ruins, desagradáveis que nós contemplamos, que nós enxergamos hoje. Mas o que é preciso, irmãos, entendermos, é que Deus tem o domínio de tudo. Que Deus tem o controle da história em suas mãos. Que Deus não perdeu as rédeas da história, que as guerras, que as fomes, que as mortes não são sinônimos ou não significam que Deus perdeu as rédeas da história. Deus continua com as rédeas da história em suas mãos. Deus continua comandando, governando, controlando a história. Tudo isto, de acordo com a vontade de Deus, está conduzindo a humanidade para um fim, para um propósito maior, determinado, definido pelo próprio Deus. É mostrar ao homem que entre eles, sem Deus, o que há de prevalecer, o que há de ser majoritário, são os conflitos.
é a paga para com o pecado, é a paga para com a desobediência. Notem comigo o que diz aí, o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ou seja, tudo quanto ocorre, as guerras, as mortes, os nascimentos, as perdas, em síntese, tudo que os versos de 2 a 8 destacam, fez Deus no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O que significa? Significa que Deus colocou no coração da humanidade, dos homens, a necessidade de buscar sentido no que diz respeito ao seu existir na vida. Eu concluo dizendo que o propósito do livro de Eclesiastes não é construir uma filosofia acerca da existência, ou mostrar o que a vida é. O propósito do livro de Eclesiastes é mostrar que não há como alguém encontrar sentido para a sua existência na vida, a partir da vida. A chave, o segredo, o sentido da vida na vida não está na vida, não está nas coisas que fazem parte da vida, está em Deus. Deus colocou essa necessidade no coração dos homens de buscar sentido no que diz respeito ao seu existir. E por isso, a gente vê muitas pessoas buscando sentido na vida, a partir das coisas que fazem parte da vida. E não encontram a chave que dá sentido ao meu existir, ao seu existir. Na vida, não está na vida, está em Deus. Um homem ou uma mulher só é capaz de descobrir a razão da sua existência, o porquê existe, o porquê está aqui, quando se encontra com Jesus Cristo e se rende a Deus. O sentido da existência está neste encontro com Deus por meio de Jesus. É Jesus que dá significado, é Jesus que dá razão, é Jesus que dá sentido. Existe uma quantidade de pessoas ricas, abastadas financeiramente, vazias, depressivas, cabisbaixas, pessimistas, derrotadas, perdidas na vida, porque não entenderam ainda que só Jesus Cristo pode dar sentido à existência de qualquer pessoa existente na face da terra. Se nós observarmos o livro do Eclesiastes, a partir precisamente do capítulo 2, nós vamos perceber que o desejo do rei Salomão é comunicar exatamente isto. Em síntese, ele diz: eu busquei a razão da minha existência em tantas coisas, nas construções, no poder, nos prazeres dos mais variados. Tentei aqui, tentei acolá, tentei fazer tantas coisas na vida com a finalidade de dizer a mim: hoje eu sei porque eu existo, mas eu não consegui obter essa resposta a partir de tudo que eu experimentei na vida, porque nada que existe na vida é capaz de dar sentido à minha existência na vida, nem à existência de ninguém. Só Deus, por meio de Jesus, é capaz de dar significado à existência de qualquer um. Irmãos e irmãs,
O segredo, a chave é Jesus. Quando nós vivemos neste mundo, onde os opostos existem, e portanto que vão nos envolver, entendendo-nos que tudo que tem a ver comigo, com a minha existência, não se restringe a essa ambiência física, mas ao que Deus é por meio de Jesus e ao meu encontro com Deus por meio de Jesus, eu vou viver neste mundo, pisando nas rosas e nos espinhos, de cabeça erguida, de peito estufado, sempre entendendo que Deus tem o melhor para mim. Hoje eu vou perder e não vou me angustiar, porque eu vou entender que amanhã eu posso ganhar. E se não ganhar, amém, está tudo certo. Porque o que eu tenho, Jesus, já me basta, já me é suficiente. Quando nós passamos a entender que nós devemos nos apoiar em Jesus, e em Jesus nós entendemos que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor que tudo que vivemos neste mundo. Nada, absolutamente nada que passar a nos envolver neste mundo vai nos colocar de joelhos na vida. Nada, absolutamente nada. Vamos continuar caminhando, triunfando. Ponham-se de pé. Meu Deus, eu sei que viver não é fácil. Ainda mais estando-nos cientes de que as coisas negativas fazem parte da vida e são inevitáveis. A fé no Senhor não nos blinda das mesmas. Portanto, significa que em algum momento nós vamos nos tornar vítimas de tais realidades. O que nós pedimos, meu Deus, é que o Senhor venha fazer com que tenhamos a consciência de que nada, absolutamente nada nessa vida, nem as rosas, nem os espinhos, nada, absolutamente nada nessa vida é superior ao que o Senhor nos deu em Jesus. É certo que devemos almejar as coisas boas enquanto aqui vivermos. Assim, quando estivermos passando por momentos difíceis na vida, nós vamos entender que faz parte da vida ganhar e perder, e significa que em algum momento o que perdemos podemos reconquistar. Em o nome de Jesus, assim devemos viver, não nos apoiando nestas coisas, porque o sentido no que diz respeito à nossa existência está em Jesus, em tudo que está relacionado à pessoa de Jesus. Conforte o nosso coração, em o nome deste, que é o nosso Deus Salvador, Jesus. Amém e amém.